E aí, tropa, sejam bem-vindos então ao vídeo dessa nossa série, que vai ser o vídeo que, bom, eu faço, em que eu faço a correção daquele esboço que eu fiz no vídeo anterior, esse caos todo que foi o vídeo anterior, né? Eu até não coloquei como um dos vídeos oficiais, eu coloquei, né, uma vinheta diferente, tudo em preto e branco, para que soasse diferente mesmo, né? Eu decidi colocar aquele vídeo ali, primeiro para deixar já os meus argumentos claros, né, mais ou menos claros, do que eu tinha pensado. Eu acho interessante também falar sobre isso, é que eu não tenho tido muito alguém para discutir matemática na minha vida, sabe? Eu aprendi a fazer matemática falando. Então, quando eu estava fazendo a teoria, né, elaborando a teoria, chegou um momento que eu travei, porque eu não conseguia mais pensar por mim mesmo, só pensar, né? Então eu acabei tendo que falar, e eu faço esses vídeos assim também para poder exercer a fala da matemática e as ideias chegarem. Então muitas vezes as ideias chegam durante o vídeo. Tá? Bom, dito isso, vamos lá, vamos tentar passar a limpo o vídeo anterior, beleza? Então nós tínhamos demonstrado, né, que se uma sequência do tipo x, p índice k mais 1, ou xn0, né, dessa condição aqui, igual a x índice menos 2, p índice k mais 1, etc. x0, etc. x índice 2, p índice k mais 1. Se ela é tal que os extremos são iguais a p índice k mais 1, a gente mostrou que vai ter um cara ali dentro estritamente, tal que o menor divisor primo dele estritamente maior do que p índice k mais 1. Né? Reafirmando a hipótese de indução. Ou seja, a hipótese de indução gerou, nesses casos, aquilo que a gente procurava. Beleza? Então, estou analisando caso a caso. Né? Agora nós vamos ver o caso em que o termo central possui como menor divisor primo o p índice k mais 1. Tá? Ou seja, eu vou considerar a sequência dos menores divisores primos, respectivamente, de p índice k mais 1, que vai do menos do q índice menos 2 p índice k mais 1, q0, até q2 p índice k mais 1, dos menores divisores primos dos termos da sequência de números consecutivos anterior. Tá bom? Beleza. Então agora a condição é que o Q0 é igual ao P índice K mais 1. Tá? A hipótese agora é Q0 é igual a P índice K mais 1. Tá? Okay. Vamos lá. Se por hipótese, se por acaso, para todo Q aqui, Q do tipo Q mais ou menos Q2, Q índice 2, P índice K, índice I, com I menor ou igual a K, eu tenho esse cara maior do que P índice I, ou o simétrico dele maior do que P índice I, tá certo? Eu não preciso demonstrar nada. Por quê? Porque vai valer para o P índice K, um deles vai ser maior ou igual a P índice K, né? Se valesse para todos, valeria para esse cara daqui. Né, supondo, né, vamos considerar o conjunto dos primos, P1 igual a 2, P2 igual a 3, etc., até o P índice K. Tá? Se valesse para todo I que um dos caras, Q índice 2PI, é maior, ele não pode ser igual, tá? Vou mostrar por quê. Mas se valesse que todos eles são maiores ou iguais ao P índice K, eu não teria nenhum problema em demonstrar a minha
hipótese, tá? Em confirmar a hipótese de indução. Por quê? Porque olha só, esse cara daqui, nenhum desses caras vai poder ser igual a PK. Por quê? Porque nenhum P, né, nessas condições aqui, se o I é menor ou igual a K, eu vou ter que Q índice mais ou menos 2P índice I é diferente de PI. Por quê? Porque se fosse igual, suponha que sejam iguais, tá bom? Significa que X índice, vamos supor que um deles seja igual, tá? Se um for igual, os dois acabariam sendo pelo menos múltiplos dele, né? Enfim, um deles sendo igual, tá? Vamos colocar só o 2 aqui, o positivo, por comodidade, mas é a mesma coisa, para os dois lados, né? X índice 2 PI é igual a PI vezes um D, com D, né, cujo menor divisor primo do D é maior ou igual a PI, porque o PI é o menor divisor primo desse cara, significa porque é uma sequência de números consecutivos que a diferença entre os índices é a diferença entre os próprios termos, beleza? Então significa, em outras palavras, que x0 mais 2pi é igual a pi d, correto? Ora, o x0 é p índice k mais 1 vezes um d linha, com d' cujo menor divisor primo também é maior ou igual do que p índice k mais 1. Esse aqui teria que ser igual a pi, que multiplica d menos 2. Ou seja, o pi divide um produto de primos estritamente maiores que ele. Impossível. Tá certo? Beleza. Então não pode ser igual a pi. Né? E se fosse maior do que pi, para o P índice, então o P, nenhum desses casos pode ser igual a P índice K. Então, se eles fossem todos maiores, né? Se para todos os caras, a gente teria a maravilha do mundo, né? Se para todos os caras eu tivesse um dos Q índice 2PK, ou Q índice 2, todos os I, tivesse ou Q índice menos 2PI, ou Q índice menos 2, índice 2PI, igual, maior que PI, eu não teria problema, porque nesse caso eu teria essa hipótese aqui, significa que esse cara é maior ou igual a P índice K mais 1, né, que é o número primo, no próximo teria que ser efetivamente igual ao próximo número primo, só que ele também não pode ser igual a P índice K mais 1, né? Por quê? Porque se o Q índice 2PK, por exemplo, é igual a P índice K mais 1, eu teria que o x 0 mais 2 P índice K é igual a P índice K mais 1 vezes algum D. Beleza? Só que o x0 é múltiplo do P índice K mais 1. Esse D com menor divisor também maior ou igual a P índice K mais 1, né? x0 também, mesma coisa. E eu teria que o 2pk é igual a P índice K mais 1. Aqui eu nem precisaria da hipótese do cara ser maior, né? P índice K mais 1 vezes um D. E esse cara daqui, P índice K mais 1 vezes D menos o D'. Então, o P índice K mais 1 dividiria PK ou 2, né? Ou seja, dividiria algum primo menor que ele. Que não pode acontecer. Beleza? Então, também não pode ser P índice K, aqui, nenhum deles poderia ser igual a P índice K mais 1, nem igual a P índice K. Então, eles teriam que ser estritamente maior que P índice K mais 1. A gente teria garantido a nossa condição que a gente quer, que a gente tanto busca. Beleza? Ok. Então, essa sequência teria algum termo estritamente maior do que P índice K mais 1. Tá bom?
Bom, e mais ainda, tá? Mais ainda. Isso aqui eu vou fazendo um corte, beleza? Depois eu vou voltar se não der certo. E mais ainda, eu teria que ter um outro cara estritamente maior do que pêndice K mais um dentro da sequência. Por quê? Porque eu teria, por exemplo, vamos supor que o Q é índice 2P, esse K, mais 1, é igual a P índice K mais 2. Beleza? Se mais ainda fosse. Já teria minha condição garantida. Tá? Teria minha condição garantida. Beleza? Então agora, o que é um problema para a gente é quando acontece de os dois caras serem estritamente menores do que o índice. Isso pode acontecer. Tá? Mas só vai acontecer a partir do primo número 7, ou seja, para o índice 4 ali. Por quê? Vamos explicar isso aqui por quê. Porque, olha só, se o P é igual a 2, não gosto de falar dos números primos par, do primo par, tá? Mas só para explicar. Se o X é índice mais ou menos 4, né? Fosse igual... Ele não pode ser igual a 2, porque os termos de ordem par são ímpares, porque o termo Q0 é de ordem ímpar. Então, os termos de ordem ímpar vão ser pares, os termos de ordem par vão ser ímpares. Então, x mais ou menos 4 não pode ser igual a 2. Como ele vai ter que ser o Q índice mais ou menos 4 não pode ser igual a 2, então, Q índice mais ou menos 4 tem que ser os dois maiores, estritamente maiores que 2. Né? Todos maiores ou iguais a 3. Os dois maiores ou iguais a 3. Tá bom? Não tem como. Primeiro caso ali. Esse primeiro caso é meio chato, mas ele é talvez o que amarre todo o problema. Então não posso ter. Então eu sei que o Q índice 2 vezes 2 ou 2 vezes P0 é mais ou menos 2 vezes P0 é estritamente maior que P0. Para o 3 também vai acontecer isso. Ó. Q mais ou menos 2 vezes 3, né, vai ter que ser maior do que P3. Os dois vão ter que ser maiores que P3. Por quê? Porque eles são, né, como a gente viu, eles são diferentes. A P3 não, maiores que 3 do que o 3, que é o P2. Né? Porque esses caras aqui têm que ser diferentes desse cara daqui. Tá? Como o índice é par, ele obrigatoriamente é ímpar. Ora, primo ímpar diferente de 3, só se for maior do que ele. Então os dois têm que ser maiores que 3. Né? Tanto Q índice 6 quanto Q índice menos 6 tem que ser maior do que 3. Beleza? Já no Q índice mais ou menos 5, né, mais ou menos 2 vezes 5, eu posso ter um deles igual a 3, mas o outro, como tem que ser diferente de 5, não tem outro primo ímpar diferente ali, eles não podem ser iguais também. Tá? O Q índice 2i, nessas condições, nunca pode ser igual, né, 2i, claro, né, de índice par, porque os termos de índice ímpar são todos iguais a 2. Os termos de índice par nunca pode ser Q índice 2d igual a Q índice menos 2d. Porque nesse caso, eu teria, no final das contas, que x0 é igual a x0 mais 2d, mais ou menos 2d. x0 mais 2d, x0 menos 2d, igual a um dk, a um d... desculpa, iguais, né? Não pode ser divisíveis pelo mesmo cara, porque eu teria esses dois caras aqui, por exemplo, iguais a um P aqui, P D', e D duas linhas, beleza? Somando membro a membro, eu teria que esse P tem que dividir o x0, tá? Mas o menor divisor primo do x0 é P índice K. Esses caras, a distância entre eles não permite com que seja
teria que ter P divide 2x0, P divide x0. Então teria que ser um primo, ou então teria que ser os dois primos estritamente maiores do que P índice K, que não faz... que nem entraria na nossa sequência, né? O x0 mais um cara maior, duas vezes maior do que o P índice K, enfim. Vocês entenderam, né? Tá bom. Enfim, eles não podem ser iguais, vocês verifiquem. Tá? Esse cara daqui, ele vai ter que ser, um deles vai ser maior do que 5, mas o outro pode ser igual a 3. Então eu posso ter um cara desse daqui igual a 3, por exemplo. Só que o outro vai ser maior do que 5. Já o Q, índice mais ou menos 14, eu posso ter um deles, Q menos 14 igual a 5, por exemplo, e o Q 14 igual a 3, né? Primos menores que 7. Então isso pode acontecer na nossa distribuição dos primos, né? E a gente viu que, assim, na teoria das sequências primianas e tudo, isso daí vai gerar até uma sequência de números. A gente pode gerar uma sequência de números compostos consecutivos, inclusive, com essa questão, tá? Com essa distribuição, assim. Beleza? Mas aqui a gente está para falar de sequências primianas. Então, a gente vai considerar primos, né? A gente vai ver o que acontece com os primos que violam esse princípio dos caras de ter pelo menos um cara maior do que metade do seu índice. Beleza? Então, seja P índice I o menor primo dentro desse conjunto daqui, tá? Só que a gente já viu que para o P índice 1, 2 e 3, isso não vai precisar, tá? Então, mas vai ser o menor primo, nunca vai acontecer isso daqui, então vai ser a partir do 7, tá? O I vai ser a partir do 4, mas vamos colocar aqui a nossa hipótese, né? Porque no caso, isso daqui não vai afetar muito o nosso raciocínio, beleza? Então, seja PI o menor primo dentro daquele conjunto ali, tal que Q índice mais ou menos 2PI, os dois caras são estritamente menores do que PI. Tá bom? Então vamos considerar esse cara e vamos ver o que acontece. Beleza? Eu vou analisar caso a caso, vou fazer um algoritmo aqui, tá? Fazendo uma induçãozinha aqui, dentro da própria indução, tá? Primeiro, se o I é igual a K, tá? Se I é igual a K, temos que índice mais ou menos 2PK é estritamente menor do que PK. Beleza? Como o PK é o menor primo que cumpre com essa condição, isso implica que o Q índice 2P índice K menos 1 ou o Q menos 2P índice K menos 1 vai ser estritamente maior do que P índice K menos 1. Porque ele não pode ser igual, tá? E ele não... Se nenhum deles fosse maior, ele seria um primo menor do que esse cara daqui, do que o K no caso, que cumpre essa condição aqui. Então ele seria menor do que o menor primo em que isso acontece. Então eu garanto que vai ter um cara, que um desses caras aqui é maior do que P índice K menos 1. Beleza? Ou seja, maior ou igual a P índice K. Certo? Então a gente tem as hipóteses. Um desses caras aqui, digamos, tá? Sem perda de generalidade, que Q índice 2, P índice K menos 1 é igual a um primo estritamente maior do que P índice K mais 1.
Nesse caso, ok, o nosso problema está resolvido porque a gente encontrou o cara dentro da sequência de menores divisores, estritamente maior do que o PK mais 1, P índice K mais 1. Logo, vai ter um cara dentro da sequência de números consecutivos, cujo menor divisor é estritamente maior do que P índice K mais 1. A gente ganha. Beleza? Então não preciso fazer nada. Então aqui nada a fazer. Ok? Se o Q índice 2P K menos 1 é igual a P índice K mais 1, eu também não posso ter isso. Tá? Por quê? Porque eu sei que o Q0 é igual a P índice K mais 1. Tá? Grosso modo, significa que P índice K mais 1 teria que dividir a diferença entre os índices. Tá? Por conta daquela baboseira lá do... Né? Não vou ficar sempre voltando no X0 mais P mais o índice, né? Enfim. Eu acho que vocês já entenderam que quando isso ocorre, quando dois caras são iguais, esse cara divide a diferença entre os índices. Né? Então, P índice K mais 1 teria que dividir 2P índice K menos 1. Que não é possível também. Beleza? Primo maior, estritamente maior do que um produto de primos estritamente menores que ele. Pode dividir. Beleza? Logo, nessas condições, eu só vou poder ter o Q. Se o cara que é maior, eu vou escolher um dos dois para ser o cara, mas pode ser os dois também, mas vou escolher um dos caras que é maior, né, do que o índice K menos 1, que eu vou escolher por comodidade o índice positivo ali, mas poderia ser o negativo, também daria a mesma coisa, né? Então, por comodidade, eu vou poder ter o Q índice 2PK menos 1. Só pode, nessas condições, ele só pode ser igual a P índice K. Tá bom? Eu não vou escolher por comodidade não, porque depois, para os outros casos, né? Então, um dos dois é igual a P índice K. Ou Q índice menos 2, P índice K menos 1, igual a P índice K. Beleza? Nessas condições, isso aqui é o que ocorre. De tal forma que a gente ainda não conseguiu garantir que a nossa hipótese funcione. Porque nesse, alguns outros, qualquer dos outros casos, a hipótese funcionaria. Beleza? Então, a única condição para a gente conseguir ainda tentar fazer com que a hipótese de indução não funcione é nesse caso daqui. Beleza? E nesse caso daqui, galera, e aí eu também tive que fazer esse corte aqui porque eu esqueci de um argumento importante, que é o seguinte. E para os outros caras, por exemplo, o Q índice 2P índice K menos 2, um deles vai ter que ser necessariamente igual a P índice K menos 1. Tá? Por quê, galera? Porque um deles vai ter que ser estritamente maior. Tá bom? Por que nenhum deles pode ser... Na verdade, nenhum dos caras abaixo aqui do PK vai poder ser igual a PK. Desses termos primos ali. Tá? Por quê? Porque o termo de índice duas vezes o número primo. Porque se eu tivesse, por exemplo, Q índice 2, algum primo P igual a P índice K, como aquele cara ali é igual a PK, eu teria que ter esse P aqui menor, tá? Do que... Né, eu estou falando dos termos com P índice J, né, menor do que K menos 1 no caso. Beleza? Se fosse igual a PK, para algum desses caras, eu teria que ter que o PK divide a diferença dos índices desse cara com esse. Então ele vai ter que dividir 2 P índice K desse daqui, né? Desses casos daqui, um desses caras daqui que estou usando. Índice K menos 1 menos 2 P índice J. Significa que o PK divide 2 vezes P K índice K menos 1 menos P índice J. Beleza?
Ou ele divide essa diferença, que esse cara daqui vai ser um cara positivo estritamente menor do que PK, então não pode acontecer. Ou então ele divide uma soma de dois números primos estritamente menores que ele, que vai dar um número par estritamente menor que o dobro de PK, então o PK não pode dividir também a soma, tá? Então nenhum dos caras para baixo vai ser igual a PK, e aí então obrigatoriamente esse cara, quando tiver um cara maior do que esse índice, do que metade do índice, ele vai ter que ser, esse cara vai ter que ser obrigatoriamente igual a P índice K menos 1, e a mesma coisa, nenhum dos caras para baixo dele vai poder ser igual a P índice K menos 1 também, tá? Então a gente vai espremendo os caras ali, beleza? A gente espreme de tal forma que eu vou ter necessariamente essa ordem aqui, tá certo? E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer ali é que eu vou ter, eu vou olhar lá para a minha sequência, lá para o meio da sequência, Q0, Q1, Q menos. Então todos os casos vai acontecer isso, tá? Vai ser igual, um deles vai ser igual ao próximo primo, tá? Por exemplo, Q índice mais ou menos 2 algum número primo, vai ter que ser igual ao próximo número primo com relação ao que se encontra no índice dele aqui. Aí eu vou lá no meio da minha sequência, o que vai acontecer? Olha só que interessante. Esse cara daqui não é múltiplo de 3, porque o menor divisor, ele não é igual a 3, significa que o x0 não é múltiplo de 3. Esse cara daqui é múltiplo de 2. E esse daqui também é múltiplo de 2. Então tem 3 caras consecutivos, porque esse cara daqui tem que ser igual a 2, porque o índice é ímpar, que também é igual a 2, porque o índice é ímpar. Então esse cara daqui é múltiplo de 2, e esse aqui também é múltiplo de 2. Tem 3 caras consecutivos, nenhum deles se nenhum deles fosse múltiplo de 3, quer dizer, não pode ser que nenhum deles seja múltiplo de 3. Então ou esse é múltiplo de 3, porque esse aqui não é. Significa que um desses caras aqui vai ter que ser múltiplo de 3 e o outro não vai poder ser múltiplo de 3, tá? Se esse cara daqui for múltiplo de 3, 1, 2, 3, esse daqui é múltiplo de 3. Se for esse, 1, 2, 3, esse, 1, 2, 3, esse aqui vai ser múltiplo de 3. E o outro não vai ser, beleza? Então, ou o Q índice 2, ou o Q índice menos 2 vai ter que ser igual a 3 e um deles vai ter que ser diferente, beleza? Então vamos supor que o Q índice menos 2 é igual a 3. Significa que o Q índice 2 é diferente de 3. Como eu amarrei aquela condição ali, o que acontece é que o Q índice 2 vai ter que ser um número primo estritamente maior do que P índice K mais 1. Por quê? Porque ele não pode ser igual a nenhum primo P índice J ali. Vamos supor que ele fosse, tá? Q índice 2 igual a PJ. Então significa que o x2 é igual a PJ e o x... e eu sei que o x índice 2PJ menos 1, beleza? Com J ali maior do que 2, né? Tá? Ó, o P índice, se J é igual a 2, tá, se J é igual a 2, P índice J menos 1, é P índice 1 que é igual a 2, que vai ser um número ímpar ali, vai ter que ser igual. Esse número aqui seria 2 e não pode ser igual a 2 aqui, né? Porque o índice é par, tá. Se J é maior que 2, a gente já viu que o x índice 2 P índice J aqui igual a 3, por exemplo. P2 índice 2 não vai poder ser igual a 2.
que é o primo menor do que 3, né? Porque é par, beleza. P2, x2P3, aquilo vai lembrando mais ou menos 2. X índice 2, P3 é igual, para algum deles é igual a P índice 4. É isso. Então, desculpa, P3 menos 1 vai ser para algum deles igual a P3. Tá certo? Então lá, ó, se x índice 2 é igual a P3, eu teria que P3 divide a diferença entre os índices. Divide 2P3, P índice 3 menos 1, 2P2, menos 2. Ou seja, divide 2 e multiplica P índice 2 menos 1. Certo? P3 não pode dividir esse cara daqui, evidentemente, menor que ele, positivo, não nulo, né? Isso vai valer para todo mundo. Porque o P3 ali vai ser 5, não vai poder dividir 2 vezes 6. Então essa é a condição. Então para todo J vai acontecer isso, né? O PJ, eu teria isso daqui valendo para todo J. Então P2 não pode ser PJ para nenhum J ali no meu rolê. E não pode ser igual a 3 também, porque a gente viu por essa condição aqui. Não vai poder ser igual a 3, né? Nos primeiros casos é meio chato. Não vai poder ser igual a 5, não vai poder ser igual a 7, não vai poder ser igual a nenhum PJ, com J indo até K. Né? Porque eu sei que no final eu vou ter o X índice 2P índice K menos 1, mais ou menos ele, igual a P índice K índice K. Aqui o PJ você divide ou esse daqui a diferença ou mais, né? Tanto faz. Também não divide. Também vai ser um cara estritamente menor do que ele, certo? Beleza? Índice J menos 1 aqui. Diferença dos índices J menos 1. Tá. E aqui, mesma coisa, o PK, né? Até o PK não vai acontecer isso, porque teria que ter o PK divide a diferença entre os índices, teria que ter PK divide 2 vezes índice K menos 1, mais ou menos 1, no final das contas. Então, Q índice 2 ali vai ter que ser diferente de 3 e vai ter que ser diferente de todos os primos até o PK. Além disso, ele tem que ser diferente do PK mais 1, né? O PK mais 1 está aqui, a distância entre eles é muito pequena para esses dois caras serem múltiplos ali, né? Vai ser a mesma coisa, também não vai dividir a diferença dos índices. O PK mais 1 teria que dividir 2, né? Então esse cara aqui só pode ser um cara maior do que P, estritamente maior do que P índice K mais 1. Tá beleza? Bom, então a gente mostrou que vai ter um cara estritamente maior ali no nosso rolê. Né? Estritamente maior do que PK mais 1, com a hipótese do I ser igual a K. Né? Agora a gente tem que ver o que acontece quando I é igual a K mais 1, K menos 1. Só que eu acho que tem mais uma coisa para falar. A outra coisa interessante que eu tenho para falar é que eu não vou poder ter nenhum cara P índice J, tá? Com J até K, de tal forma que o Q índice J menos 1, índice 2PJ menos 1, seja igual a um P J, e que o outro cara, 2 índice J índice menos 1,
índice J menos 1, é igual a um PL maior do que PJ menos 1. Eu não posso ter dois caras dentro, né, com L ali dentro também da minha... Né, o L também menor do que o Q, do que o K. Não vou poder ter esses dois sujeitos aqui, né, o tanto mais quanto menos maiores. Então, nessa configuração, quando isso acontece, significa que todos os caras têm um cujo índice entrega um cara menor e outro cujo índice entrega um cara maior. Ou então, se esse cara não for menor, ele tem que ser estritamente maior também do que o índice K mais 1. Tá? Porque dentro do conjunto K ali, do conjunto até o PK, eu não vou poder ter ninguém ali. Beleza? Enfim. Resumindo, se eu tiver dois caras maiores do que o índice aqui, um deles, nessa situação em que o I igual a K, um deles vai ter que extrapolar também o P índice K mais 1. Por que isso, galera? Vamos supor que eu tenha esse cara daqui igual a um PL maior do que um P índice J menos 1 e o PJ já é maior do que o P índice J menos 1. Tá? Os dois não podem ser iguais a PJ, porque significaria que o PJ divide a diferença entre os índices, que é 4 P índice J menos 1. Então o PJ teria que dividir P índice J menos 1. Possível. Beleza? E se é um PL maior do que o PJ, sendo L um número dentro ali do conjunto de 1 até... né, na verdade, mais do que de 4 até K, né? Ou de 3 até K, não sei. Ele não pode aparecer nesses dois caras. Por quê? Porque esse PL daqui, ele vai ser igual também ao Q índice... Estou falando ali para meiuca, tá? Para meiuca. Q índice mais ou menos 2 P índice L menos 1, né? Pela aquela formação ali que a gente faz, tá? Digamos que seja igual ao menos aqui, igual ao mais. Beleza? Significa que o L divide a diferença entre esses dois índices aqui, o PL. O PL vai dividir a diferença entre os dois índices. Correto? Então, PL divide a diferença entre os dois índices, vai dividir 2 vezes P índice L menos 1 menos P índice J menos 1. Ou seja, ele vai dividir a diferença entre esses dois caras. Não, aqui é mais, né? Vai dividir a soma entre dois primos estritamente menores que ele, que não pode, a gente já vê esse argumento, e também não pode ser menos, porque a gente está dividindo um número não nulo menor do que ele. Correto? Então, significa que esse cara daqui, ele tem que ser estritamente menor do que o P, né? 2P, índice J, 2P, índice J. Significa que ele, ou ele vai ser um cara que supera também, em algum momento, se isso acontecer, ou ele vai ser um cara que supera também o nosso X, P índice K mais 1, tá? Ou ele vai ser um cara sempre menor. Parênteses aqui, porque eu tô refazendo esses vídeos, né? E aí fica aparecendo, pô, mas onde que eu estou usando a hipótese de indução nesse rolê todo? A hipótese de indução toda desse rolê é falar que o Q0, né, que tem um termo dentro da sequência, a gente colocou o Q, nessa hipótese, termo central igual a Q0 igual a P índice K mais 1.
beleza? Como sendo, garantindo que vai existir um P dentro da nossa sequência, que vai existir um P primo estritamente maior do que o PK, né? A gente está argumentando tudo isso assumindo que vai existir dentro da nossa sequência um cara estritamente maior do que o PK, beleza? Então, só esse parênteses, porque eu gravando, eu acabo esquecendo um pouco de alguns detalhes, ok? Mas esse negócio aqui a gente vai ver com mais detalhes depois, tá? E o que é interessante é que a gente vai montar, a gente vai acabar conseguindo chegar à nossa demonstração por conta né, porque quando o termo central vai estar aqui, se eu conseguir colocar dois caras, talvez um do lado e outro do outro, ou dois caras no mesmo ramo, só que não um muito para lá e um muito para cá, não os dois muito para lá, os dois muito para cá, a gente vai conseguir provar isso aqui para toda a sequência dessa quantidade de termos que a gente quer provar, beleza? É um rolê grande, eu acho que tem formas mais fáceis de mostrar isso daqui, mas eu prefiro fazer longo e correto, ou dar meus argumentos, dar minhas ideias, mesmo que seja longo, do que não fazer, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, em que eu vou formalizar melhor isso daqui, e eu vou fazer para os outros casos também, para o i igual a k-1, e a gente vai vendo para i igual a k-2, etc., para ver o que vai acontecendo. E aí eu acho que vai ter um argumento bem interessante para a gente fechar essa demonstração, tá bom? A gente se vê, até mais.